Atenção, jovem investidor com o coração acelerado, este vídeo é de caráter meramente educativo e informativo do nosso canal. Um dia, você vai acordar e perceber que a sua vida passou. E talvez nesse dia, descubra que não tem tempo, nem dinheiro, para viver como sempre sonhou. A pergunta é, será que você vai esperar até lá para fazer algo? Ou vai começar agora, com apenas R$300 por mês, e mudar completamente o final da sua história? Eu preciso te contar sobre o Lucas. Ele tinha 22 anos, morava numa kitnet pequena, trabalhava como atendente de telemarketing e vivia repetindo para si mesmo: um dia eu vou ganhar muito dinheiro e aproveitar a vida. Só que esse um dia nunca tinha data marcada. O salário dele mal dava para as contas, e quando sobrava algo, era gasto em roupas que não precisava, saídas para bares caros e pequenos luxos que davam uma sensação momentânea de recompensa. No fim do mês, ele acabava contando moedas para pagar o ônibus. Lucas carregava uma ideia perigosa: eu sou jovem, tenho tempo. Tudo mudou numa noite comum, voltando do trabalho. O ônibus quebrou no meio do caminho e ele decidiu andar até em casa. A rua era silenciosa, iluminada por postes amarelados que lançavam sombras compridas no chão. Foi então que ele viu algo que o fez parar. Um senhor, devia ter uns 70 anos, sentado sozinho num banco de praça, olhando para o chão com um saco de pão ao lado. Sem entender bem o motivo, Lucas se aproximou. O velho falou sem levantar a cabeça: sabe o que é pior do que ser pobre quando jovem? É ser pobre quando velho, e saber que ninguém vai te ajudar. Aquela frase ficou martelando na mente de Lucas por semanas. Era como se tivesse visto uma versão futura dele mesmo, uma projeção dolorosa do que poderia acontecer. Nos dias seguintes, começou a pesquisar sobre aposentadoria, investimentos, independência financeira, e então descobriu algo que o deixou chocado: Say investes R$300 por mês. Todos os meses, com disciplina, poderia se aposentar antes dos 50 anos. A primeira barreira foi aceitar que isso era possível. Ele ganhava pouco. R$300 era quase 20% do salário. Como abrir mão de tanto? Foi aí que Lucas começou pequeno. Cancelou uma assinatura de streaming que quase não usava. Reduziu as saídas para bares, passou a cozinhar em casa. E todo dia 5, sem falhar, investia. Não importava se chovia, se estava apertado ou se alguém dizia que ele era mão de vaca. Era como pagar uma conta para o seu eu do futuro. No começo, parecia inútil. O dinheiro crescia devagar, quase imperceptível. Mas ele seguiu firme. No terceiro ano, começou a notar que os rendimentos sozinhos já compravam coisas que antes ele precisava trabalhar horas para pagar. No quinto ano, o montante tinha dobrado. E aí Lucas percebeu que ninguém tinha explicado para ele antes. O tempo é a arma mais poderosa do investidor. Ele comparava o dinheiro a uma árvore. Se você planta cedo, um dia ela te dá sombra. Mas se deixar para plantar tarde, quando precisar da sombra, não vai haver árvore nenhuma. Aos 35 anos, Lucas já tinha mais de R$300 mil investidos. Aos 45, bateu 1 milhão. E esse valor não era fruto de sorte, herança ou aposta maluca. Era resultado de pequenas decisões repetidas todos os meses, por décadas. Enquanto muitos dos seus amigos reclamavam de ainda precisar trabalhar pesado, Lucas já podia escolher se queria trabalhar ou não. Ele ainda fazia algumas coisas porque gostava, mas não porque precisava. A verdadeira liberdade não era ter carros caros ou roupas de grife. Era acordar numa segunda-feira e decidir que aquele dia seria para ficar em casa, ler um livro, visitar alguém ou simplesmente não fazer nada. A maioria dos jovens acha que R$300 não fazem diferença, mas o que eles não percebem é que não é o valor que importa, é o tempo. Começar cedo significa que o dinheiro trabalha por você enquanto você vive. Começar tarde significa que você vai ter que trabalhar pelo dinheiro até o último suspiro. E sabe qual é a parte mais louca? Se vou gastar R$300 por mês com besteiras, daqui a 30 anos, isso some. Mas se investir esses mesmos 300, daqui a 30 anos, isso compra liberdade. Lucas nunca mais viu aquele velho da praça, mas sabia no fundo que aquele encontro tinha salvado sua vida, salvado o futuro dele. E sempre que podia, repetia para qualquer jovem que estivesse disposto a ouvir: se você está esperando ter mais dinheiro para começar, já começou errado. Comece agora, com o que tem. Porque o que está em jogo não é só dinheiro, é o seu tempo. E eu te pergunto, você vai esperar ver a sua versão idosa e arrependida no espelho para agir? Ou vai começar hoje, com apenas R$300, e construir a sua liberdade? Se essa história mexeu com você, é porque ela precisava chegar até você. Comente: eu vou começar para selar o compromisso com o seu futuro. Mas só se tiver coragem de mudar a sua vida.